Bom, nós já iniciamos aqui, então, a nossa gravação. Edson, me ouve? Alô? Edson, o senhor me ouve? Sim, sim. Oi. Ah, tá. Perfeito, perfeito. Bom, para você que está acompanhando aqui o Conexão com a África, eu falo do outro lado do Atlântico, né? E do outro lado da África, com Edson Cortes, ele é diretor do Centro de Integridade Pública de Moçambique, e a gente vai conversar aqui um pouco a respeito sobre a dívida pública de Moçambique, um pouco também sobre a dívida pública dos países africanos de modo geral. Para quem nos acompanhou aqui, para quem nos acompanha, na verdade, sabe que nós já debatemos um pouco desse assunto e a gente vai dar prosseguimento agora na discussão a respeito desse tema, né? Que pelo menos aqui no Brasil é tão pouco debatido. Edson, uma boa tarde aí para vocês, né? Eu gostaria que o senhor pudesse se apresentar um pouco aqui para os nossos espectadores. Boa tarde. Eu sou Edson Cortes, eu sou diretor do Centro de Integridade Pública, uma organização não governamental de Moçambique que trabalha na promoção da transparência e integridade e na luta contra a corrupção. Ótimo, perfeito. Bom, eu convidei o Edson exatamente para a gente conversar um pouco sobre a dívida pública, mas no aspecto da transparência dela, né? Bom, a gente já viu em uma publicação recente aqui no Conexão África a respeito de um contexto da dívida. E aqui, Edson, se o senhor me permite, eu farei esse contexto só para deixar aqui os nossos espectadores a par do que nós estamos falando, tudo bem? Tá. Bom, Alô? quando falamos Sim, de sim. dívida pública, ótimo, perfeito, Edson. Bom, quando falamos de dívida pública, ela se acentuou, né, no contexto da Guerra Fria, né? Isso porque foi exatamente entre as décadas de 60 e de 70 que vários países, sobretudo africanos, se tornaram independentes. E com isso, governos locais incluir a infraestrutura do país, construir parques de do país, porque eles já estavam independentes, só que eles não possuíam capital. E por isso foi necessário o empréstimo de vultuosos recursos perante as potências do mundo desenvolvido, sobretudo os Estados Unidos, né? Então, aí é que nasceu a dívida pública dos países africanos. Né? Atualmente, de acordo com dados oficiais, né, apenas o pagamento dos juros dessa dívida, nós não estamos nem falando das parcelas da dívida em si, apenas dos juros embutidos a ela, é de cerca de 300 bilhões ao ano. É um valor bem acima da própria do próprio empréstimo. Né? E, atualmente, Moçambique é um dos países mais endividados da África e, de acordo com o Banco Mundial, é o país cuja dívida pública está em perigo. Edson, eu gostaria que o senhor pudesse, na verdade, nos explicar, né, o que são chamadas as dívidas ocultas, que é um tema que recentemente está sendo discutido por países europeus, aí na África, e isso tem muito a ver com casos de corrupção. Aí eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente sobre essas dívidas ocultas. Desculpa, estava a dizer para falar sobre as dívidas, de novo? Sobre as dívidas ocultas. Eu gostaria que o senhor me explicasse um pouco sobre as dívidas ocultas. O que são elas? Bem, as dívidas ocultas em Moçambique refere-se a um escândalo que liga, conecta a alta finança, banqueiros da alta finança mundial, no caso concreto, o Credit Suisse,
e o banco russo VTB, uma parte da elite política e governativa de Moçambique, do tempo ligado ao antigo presidente da República de Moçambique, Sr. Armando Guebuza, e um grupo libanês, de franco-libanês, liderado pelo Sr. Iskander Safa, uma empresa denominada Privi Invest. Esses três grupos de atores juntos engendraram um esquema para a criação de três empresas públicas moçambicanas e que foram ter com investidores internacionais de modo a conseguir um financiamento de 2,2 bilhões de dólares para a criação dessas três empresas, denominadas Matum, Proíndicos e Mal. Essas empresas tinham um objetivo principal a pesca do atum e a segurança da costa de Moçambique. Acho que alguns brasileiros podem não saber, Moçambique é um país grande e que tem mais de 2.800 quilômetros de costa. E nesse esquema montado por essas três partes, houve pagamento de vários subornos a políticos moçambicanos, a banqueiros do Credit Suisse e obviamente aos empresários deste grupo Privi Invest. Foi defraudada investidores norte-americanos e por via disso a justiça americana, através da FBI, começou uma investigação e neste momento a justiça americana e a moçambicana estão em disputa pela extradição de um ex-governante moçambicano, o Sr. Manuel Chang, que na altura ocupava o cargo de ministro das Finanças e está detido na África do Sul. Neste caso, o povo moçambicano foi o maior prejudicado, porque Moçambique é um país pobre. Foi criado um empréstimo de 2,2 ano, né? O senhor estava o povo moçambicano prejudicado com esse empréstimo de 2,2 bilhões de dólares. Sim, eu dizia que foi o maior prejudicado. Por quê? Porque Moçambique tinha um programa de apoio com o FMI e logo que essas dívidas foram descobertas em abril de 2016, o FMI as notícias começaram a circular através do jornal americano Wall Street Journal. O FMI suspendeu o programa de apoio a Moçambique e de seguida todos os parceiros de apoio programático, porque Moçambique recebia na altura apoio ao orçamento por parte de países doadores, principalmente do norte, países europeus. Esses países também suspenderam o apoio ao orçamento. Então, setores sociais, o governo com o apoio que o governo recebia por parte de doadores, injetava uma parte considerável em setores sociais, quer dizer, a educação e saúde, como também infraestruturas e água e saneamento. Todos esses investimentos em setores sociais tiveram uma queda abrupta e desde 2016 esta parte considerável, mais de 1,6 milhões de moçambicanos passaram ou tiveram os seus rendimentos reduzidos, entrando na categoria de pobres. Então, isto foi, e a economia teve uma recessão abrupta, acima da média da África subsaariana, e quando se esperava que
que a partir de 2020 houvesse uma retoma da economia, acontece a pandemia do Covid-19. Em breves linhas, é isso que eu posso tentar explicar sobre o que são as dívidas ocultas em Moçambique. Edson, um ponto muito interessante que o senhor ressaltou aqui para a gente, né, que foi um esquema, portanto, de corrupção, né? Esse empréstimo, a elaboração dessas 3 empresas, né? E foi um esquema de corrupção não apenas do seu país, mas também envolvendo outros países desenvolvidos, né? E agora, Edson, pegando um gancho, né, nessa última parte da sua fala, que diz respeito ao prejuízo para a população moçambicana. Segundo ponto, então a população ela se empobreceu por conta dessas dívidas ocultas. Sim. Houve. Como Moçambique é um país altamente dependente da ajuda externa, quando houve o corte da ajuda por parte dos doadores e a suspensão do apoio do programa do FMI, isso logo teve um efeito na economia, porque o Estado, como é um dos o principal player da economia, no processo de contratação com empresas privadas, dinamiza as empresas do setor privado e família, e também o Estado é um dos maiores empregadores. Quando houve a suspensão desses apoios, parte considerável da liquidez do Estado para honrar com compromissos com o setor privado, estou a falar da questão da contratação pública, reduziu. Então, há empresas privadas que fecharam as suas portas porque o seu principal cliente eram as instituições públicas. Mas se as instituições públicas se o Estado não tem capacidade de pagar, elas não tinham como também honrar com os seus compromissos com fornecedores e com os seus colaboradores. Então, entrou-se numa espiral de recessão econômica no país. Uhum. Agora, Edson, no momento em que essa dívida, que todo esse esquema estava sendo realizado, a população ela teve acesso à informação, à elaboração, a esses empréstimos. O governo informava para a população ou informava de maneira deturpada. Enfim, a população teve acesso a questão da contratação desses empréstimos? É exatamente por isso que se chama dívidas ocultas, porque foram contraídas sem que houvesse conhecimento nem da população no geral e muito menos das instituições que tinham que dar o aval, que é o Parlamento. Então foi um negócio que foi feito toda a margem da legislação moçambicana. Daí o nome pelo qual é conhecido como dívidas ocultas. Uhum. Entendi. Agora, e depois disso, né? Esse caso ele veio à tona em 2016, como o senhor mesmo ressaltou aqui para nós, e a partir disso, o parlamento moçambicano começou a criar mecanismos de aumentar a transparência no que tange às contas públicas? Bem, por causa da pressão dos parceiros e da necessidade de retoma do programa de apoio do FMI, o governo tenta mostrar alguma abertura, mas não sabemos até que ponto isso é conversa para boi dormir, no sentido de ver restabelecido o apoio que necessita para viabilizar as suas políticas públicas.
Agora, Edson, você, né, enquanto diretor, o senhor, enquanto diretor do Centro de Integridade Pública, né, é um centro especializado na integridade da coisa pública, né, do bem público, do patrimônio público, né? Qual que está sendo, qual é o trabalho de vocês no sentido de deixar as informações das contas públicas, as informações do patrimônio público de fácil acesso para a população? Como vocês obtêm essas informações? É difícil de conseguir essas informações? Enfim. Bem, em Moçambique há uma lei de acesso à informação, mas nem sempre essa lei é respeitada por parte das instituições públicas, porque há uma cultura de secretismo, em que quase tudo é considerado segredo de Estado. Porém, a elite política do partido dominante não é um grupo homogêneo. Então, e principalmente em momentos de crise, há dentro deles diferentes facções, uns que se beneficiam e outros que saem a perder. Então, aqueles que saem a perder, às vezes, tornam-se informantes privilegiados sobre os esquemas de corrupção lá dentro da elite. Agora, o Edson, mas de qualquer forma, assim, qual que os meios em que o Centro de Integridade ele consegue obter essas informações, enfim? Como eu dizia, através de funcionários públicos, através de gente da elite em Moçambique, ou através mesmo contactos com o setor privado. Quer dizer, apesar de estarmos num país que tem elevados níveis de corrupção, nem todo mundo é corrupto. Há gente íntegra e que quer ver mudanças, mas também há gente que, quando se sente prejudicada, está disposta a colaborar, fazendo aquilo que... E também há pessoas que estão envolvidas em esquemas, mas quando se sentem prejudicadas, também fazem aquilo que vocês aí no Brasil dizem a delação premiada. Não? Exatamente. Então, há várias formas de se obter essa informação. E é preciso ler o contexto, mapear quem são os principais stakeholders com vontade de mudar o cenário. Uhum. Edson, eu gostaria só de mencionar um dado aqui agora para aumentar, né, o nosso nível de informação aqui para o nosso espectador, que é o seguinte, né, de acordo com dados do Banco Mundial, a receita tributária do governo moçambicano em 2018 foi de 3,1 bilhão de dólares. A dívida moçambicana, que é basicamente dívida externa, portanto, dívida com outros países e outros organismos internacionais, correspondeu aquele ano a 11 bilhões e 11,3 bilhões de dólares. Portanto, fazendo um cálculo bem simples, a gente conclui que 27% da dívida moçambicana equivale às receitas tributárias do governo. Bom, eu vou repetir esse dado porque ele me chamou muita atenção. Então, é o seguinte, a dívida ela corresponde a 11 bilhões, cerca de 11 bilhões, e as receitas tributárias do governo, ou seja, todos os impostos arrecadados no país, corresponderam em 2018 a 3,1 bilhões de dólares. Logo, a receita tributária é 27% da dívida, ou seja, mesmo se o governo pegar todos os impostos e não aplicar em nenhuma área, só para pagar a dívida, o Estado moçambicano ainda continua muito endividado.
E de acordo ainda com o Banco Mundial, atualmente, em virtude da dívida pública, o Estado moçambicano ele corre até perigo de se insolver, né? Enfim, de chegar em níveis muito extremos, né? Pois é, Edson, diante disso, o que eu te pergunto é, a população tem ciência da gravidade desse assunto? Bem, Moçambique é um país com, que tem vários desafios. E o cidadão comum, eu acho que também no Brasil deve ser a mesma coisa. O cidadão comum não tem noção destes detalhes sobre a dívida pública do país. O cidadão comum Infelizmente, não. quer sair de manhã e no final do dia regressar a casa e conseguir pôr algo para comer. Então, tal como no Brasil é assim, em Moçambique também é assim. Mas também existe uma faixa da sociedade que tem conhecimento mais profundo disso e noção das implicações disso para o dia a dia do cidadão. Então, que Moçambique é um país que com as receitas são inferiores, muito inferiores àquilo que tem de pagar em termos de dívida, estamos conscientes disso. Mas também sabemos que o país tem um problema de também aumentar a sua base tributária. Há muitos milhões de moçambicanos que não pagam impostos porque têm trabalhos informais, trabalhos fora do setor que possibilita uma coleta de impostos, tirando o imposto sobre valor acrescentado que qualquer um, quando vai comprar algo, tem que pagar. Mas agora, respondendo à sua pergunta, se as pessoas têm noção disso, uma parte ínfima da população tem noção disso, mas a maior parte não. E julga que isso não afeta o seu dia a dia. O que ela quer fazer é trabalhar e no final do dia trazer algo para sustentar a si e a sua família. Edson, isso que o senhor falou é de extrema importância, porque é uma coisa que realmente, como o senhor muito bem pontuou, isso acontece muito aqui no Brasil. Assim, a maioria das pessoas, elas não são chamadas a participar desse debate, né? Infelizmente. Mas é porque aqui no Brasil nós temos um problema, um dos grandes problemas que ajuda a agudizar, a apimentar ainda mais esse problema da falta de participação social, é uma concentração dos nossos veículos de comunicação muito grande. Em virtude disso, a nossa comunicação acaba ficando na mão de poucas pessoas que não querem debater sobre esses assuntos e muito menos chamar as pessoas a debaterem a respeito desse tema, sabe? Então eu gostaria de saber como é que a mídia moçambicana, os jornais, as revistas, a televisão, os portais de internet têm debatido esse assunto. É na perspectiva de chamar a população a debater, de conscientizar as pessoas a respeito da gravidade desse tema, ou não? Como é que é o comportamento da imprensa aí? Bem, a imprensa temos uma espécie de dois blocos na imprensa. Um bloco que é pró-governamental, que é a imprensa controlada pelo Estado. E um outro bloco que é a imprensa, vamos lá dizer, livre, que tenta remar contra a maré. Obviamente que a imprensa controlada pelo Estado, o jornal público e jornal e televisão pública e rádio, muito pouco tem feito em relação a criticar, porque há uma versão à crítica e pensa-se sempre que quem critica é quem está contra. A ideia de crítica não é vista no sentido de
contribuir com formas diferentes de pensar. A crítica é sempre tida como algo que é para derrubar ou algo que é para denigrir a imagem do outro. Então, a mídia controlada pelas instituições públicas tem tendência sempre a camuflar, de certa forma, os reais problemas do Estado. O debate é sempre um debate que não chega a atingir as questões estruturais que podem trazer mudanças para o país. A mídia privada tem muito menos capacidade, tenta remar contra a maré, mas também é combatida e denegrida, e também não tem, acima de tudo, capacidade financeira, de modo a que atinja muitos moçambicanos e possa, com isso, elevar a consciência crítica. É muito interessante a gente levantar, tentar entender sobre essa questão, porque às vezes, para a maioria das pessoas, isso pode ser um tema que passa despercebido, mas é importante nós ressaltarmos que quando um Estado ele é extremamente endividado, isso significa menos saúde, menos educação, menos segurança, porque, afinal de contas, o dinheiro do orçamento vai ser canalizado para o pagamento de dívidas. Então, essa é a importância de as pessoas se apoderarem desse debate, né? Pelo menos essa é a minha avaliação. Agora, Edson, e o sistema educacional? Assuntos desse tipo é debatido? Enfim, porque isso a gente está falando de cidadania, né? Sim, claro, obviamente. Alô? Pois não, Edson, eu te ouço. Eu perguntei para o senhor se o sistema educacional debate esse tipo de assunto. Que eu saiba, não. Tenho bastantes dúvidas que eu faço. Acho que o sistema educacional é uma caixa de ressonâncias não faz uma análise crítica sobre o país e sobre o rumo que o país quer tomar. Mas isso não é só o sistema educacional, mesmo a própria elite política acho que não faz esse debate crítico internamente para perceber quais são os objetivos que o país pretende atingir a médio e longo prazo. Eu julgo que se sentar com os altos governantes deste país, os dirigentes deste país, e perguntar-lhes qual é a visão para o futuro de Moçambique. Nenhum deles vai dizer algo. Cada um vai inventar uma narrativa à sua maneira. Quer dizer, não há uma visão comum. E não estou a dizer que as pessoas tenham que ter uma visão comum. O que eu estou a tentar dizer é que, como um grupo, um partido político que dirige o país há mais de 45 anos desde a sua independência, pelo menos deviam discutir internamente e apresentarem uma visão comum do que querem que o país seja dentro de 40 anos. Depois, obviamente, que a velocidade e a forma como pode-se alcançar isso pode ser diferente, né? Podem discutir podem arranjar formas diferentes de chegar a esse objetivo, mas haver uma visão que é partilhada com o cidadão comum, com a sociedade, e a dizer que nós daqui a 20 anos queremos que o país atinja estas metas. Em Moçambique eu não vejo isso. Não vejo esse debate por parte da elite política do partido no poder.
Não sei se eles têm isso. Se têm, não devem dizer a ninguém. Deve ser uma agenda secreta, porque não é do conhecimento público. Então, quando assim o é, quando a pessoa não tem objetivos previamente definidos, a pessoa está a remar para onde, quer ir para onde. Fica difícil. Agora, Edson, falando de uma maneira mais específica sobre o Centro de Integridade Pública, qual que é o trabalho que o centro vem promovendo para difusão do conhecimento a respeito das contas públicas, do governo, do próprio governo em si? Eu gostaria que o senhor esboçasse para a gente aqui um pouco do trabalho que o centro vem fazendo, né? Bem, o Centro de Integridade Pública trabalha em 4 áreas principais, que é na área da anticorrupção e análise do quadro regulador, a área da indústria extrativa, a área das finanças públicas e a área do procurement público. E depois temos uma área transversal transversal não, uma área que iria dizer sazonal, que é das eleições, que é um programa que nós ativamos sempre, de 5 em 5 anos, sempre que há eleições municipais, autárquicas e eleições gerais, que fazemos já a cobertura eleitoral e desde o processo de recenseamento eleitoral até o apuramento final dos resultados. Em todas essas áreas nós damos o contributo denunciando, fazendo pesquisa, investigação, trazendo evidências e fazendo advocacia para a mudança. E num contexto como o nosso, em que quando a pessoa apresenta uma narrativa, a pessoa ou grupos apresenta uma narrativa diferente da narrativa do poder político, é tido como um inimigo, nós procuramos sempre trazer evidências que ajudem a reforçar o nosso argumento. E com isso quer dizer que se estamos a investigar um esquema, por exemplo, vamos lá dizer, de cartas de condução falsas, ou que se paga, nós vamos comprar uma carta de condução e mostramos que esta carta de condução nós compramos. Se é preciso investigar um problema de selagem de bebidas alcoólicas, nós vamos comprar os selos, investigamos, usamos uma das metodologias que usamos do jornalismo investigativo, porque essa é a única forma, trazendo evidências sólidas, é a única forma de mostrar que existe esse tipo de esquemas, porque do contrário podemos de certa forma ser ridicularizados e construir uma narrativa por melhor que sejam os argumentos, há riscos reputacionais elevados para a organização, porque somos tidos sempre, há uma enorme pretensão em tentar sempre ridicularizar o trabalho que fazemos. Uhum. Agora, Edson, e como é que a entidade ela se financia? Nós temos parceiros que são o DFID, a Agência de Desenvolvimento do Governo Inglês, a Cooperação Suíça, a Oxfam, a Embaixada da Noruega em Moçambique, a Embaixada da Holanda, a Open Society, a Transparency International, porque nós somos um chapter da Transparency International em Moçambique. Entendi. Edson, esses eram os meus questionamentos. O senhor gostaria de acrescentar algo mais aqui para o nosso espectador? Não, muito obrigado pela oportunidade. Espero que não seja a última. Foi Um abraço. muito útil.
Foi muito útil aqui para a gente, delineando um pouco aí do quadro sobre a dívida pública, né? As questões relativas à transparência. Bom, nós conversamos então agora com Edson Cortes, ele que é diretor do Centro de Integridade Pública de Moçambique, uma entidade não governamental que ajuda na transparência das contas públicas e na integridade do governo como um todo. Edson, eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo a participação aqui do senhor, esclarecendo algumas questões sobre esse país africano tão maravilhoso que é Moçambique, enfim. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Edson. Um abraço para o senhor, viu? Um abraço, tchau, tchau.